Bom, pessoal, boa tarde. A gente está aí no nosso penúltimo dia de trabalho, né? Antes de umas férias que estão aí prometidas para a gente. E aí a coordenação, né? Eu e Priscila, a gente se reuniu nesses dias e aí elencando um pouco as coisas que vocês vêm trazendo para a gente, os docentes e algumas alterações, né? Que ocorreram nesse meio tempo, fez com que a gente sentisse a necessidade de marcar esse momento de reunião, na verdade, para a gente falar com vocês, mostrar para vocês o horário que ficou pronto ontem à noite. E a gente vai mostrar o horário e em seguida, ao final da reunião, a gente vai compartilhar nos grupos, tá? Explicar a nossa ideia do tempo de aula, das atividades síncronas, explicar as questões da fase 3, colocar algumas coisas e abrir para perguntas, para vocês tirarem dúvidas, né? E a gente poder contribuir com o máximo de coisas que a gente puder. Vão ter perguntas que eu tenho certeza que a gente não vai ter respostas, mas porque ninguém tem, né? São coisas que são dinâmicas na instituição e que a gente vai se adaptando a elas. Então, posso começar pelo horário, Pri? Não, antes de apresentar o horário, você não quer fazer uma contextualização da fase 3, lembrar aquelas questões? Eu ia mostrar isso junto com o horário, assim. A questão dos minutos das aulas, tá? Vocês estão vendo? Eu estou. Tá. A gente fez um balanço, né, tanto com docentes quanto com alguns alunos que vieram nos procurar e dentro de um levantamento também pedagógico. E aí a gente pensou na possibilidade da seguinte questão, de tentar, na medida do possível, oferecer nos períodos uma disciplina a cada dia para que o professor possa ter o máximo de 120 minutos de aula síncrona. Por quê? Porque alguns professores acharam pouco 60 minutos síncronos, alguns ultrapassaram esse tempo, o que para alguns discentes não tinha problema, mas para outros tinha, então não é legal isso, né? É bom e quando é bom para todo mundo. E, e aí a necessidade também dos componentes curriculares. Então, nos casos em que não pôde ser trocado o dia do docente, esse docente está ciente de que ele só vai poder ter por dia 60 minutos síncronos. Então, a diretriz, ela resguarda o aluno, né, na medida em que ela limita 120 minutos síncronos por dia. Então, o que a gente fez? A gente tentou manter no período do aluno os 120 minutos por dia no turno, né? E aí, se ele quiser fazer outra disciplina de outro período ou outro turno, aí ele está fazendo por opção, né? Ou por necessidade dele, ou por opção dele, porque aí não teria como a gente concatenar todos os horários do curso inteiro, né? A gente teve que pensar por período, o período de referência das disciplinas a serem oferecidas. Algumas disciplinas da fase 2 vão ser repetidas, outras não. E o critério foi o seguinte: algumas disciplinas da fase 2 teve muitos alunos que não puderam cursar, então essas vão ser repetidas. Outras, a gente não teria alunos que tivessem cumprido alguns pré-requisitos básicos para poder fazer, então elas não foram oferecidas de novo. Mas nos períodos finais, né? E a gente priorizou as turmas que estão na segunda metade do curso para oferecer essas disciplinas e repetir por conta da proximidade com a finalização do curso. E com os alunos da primeira metade do curso, a gente pensou numa estrutura de curso de pensamento menos ruim, vamos dizer assim, pedagogicamente, que o aluno pudesse cursar e acompanhar e evoluir no seu quadro pedagógico, né, de aprendizagem.
Então, no primeiro período... E aí a gente fez uma outra avaliação também, que muitos alunos fizeram matrícula em 6, 7, 8 disciplinas, e ao longo do período da fase 2, foi abandonando, foi pedindo para trancar, foi desistindo, não por uma questão de fragilidade, mas por uma questão de tempo, né? Porque a carga horária da disciplina é a mesma, as semanas é que diminuíram. Então, algumas pessoas tiveram dificuldade de entender isso, né? Como se a disciplina, por exemplo, de 40 horas, que é 2 vezes na semana, em 12 semanas, ela não vai ser de 24 horas. Ela é de 40 horas em 12 semanas. Então, isso requer uma carga horária diária de estudo maior, de atividades assíncronas, que vai compensar o encontro presencial de certa forma. Mas a fase 2 foi muito de adaptação de vocês, adaptação nossa, e aí a gente entendeu que era preciso explicar essas coisas de novo. Então, a gente fez um horário tentando, na medida do possível, manter uma disciplina por dia, salvo algumas exceções, e eu vou explicar. E aí a gente pensou na seguinte questão. As disciplinas que são 2 tempos por semana, a gente meio que combinou entre os professores, né? E aí cada professor vai ver a sua disponibilidade dele usar no mínimo 90 minutos, né, de aula, entre 90 e 100 minutos síncronos, né? O professor que tem 2 tempos de aula. Porque aí ele estaria usando os 2 tempos de aula dele, síncronos, e o restante da disciplina vai ser assíncrono. E as disciplinas que têm 3 tempos de aula, o professor poderia usar, né, na totalidade, claro, 120 minutos síncronos e o restante assíncrono. E aí, algumas disciplinas a gente fez questão de manter uma só no dia, porque a gente já sabe que os professores vão usar os 120 minutos síncronos, porque eles podem usar, porque vocês só têm essa disciplina no dia. E vai ser melhor para vocês, que vai ter mais tempo também de troca com o professor, mais tempo de diálogo, porque 1 hora passa muito rápido, né? A gente não tinha essa noção antes de começar a fase 2, e agora a gente tem mais noção um pouco de como é essa dinâmica. Então, por exemplo, no primeiro período, só ficaram no mesmo dia, no turno, trabalho e educação e leitura e produção textual. Trabalho e educação é a professora Carla, eu tenho que consertar aqui que na hora que eu formatei deve ter dado esse probleminha. E leitura e produção textual, a professora Érica. Aí essa disciplina aqui em vermelho, ela está aqui, Fundamentos da Arte, que é uma disciplina que eu ministro. Por quê? O primeiro período é à tarde. E muitos que abandonaram no meio, abandonaram porque arranjaram algum trabalho, ou está tomando conta de alguém, e aí à noite seria melhor. Até fez uma disciplina do segundo período, que é à noite. Então, como eu vou repetir a disciplina, eu vou ofertá-la à noite, às terças-feiras, para os alunos do primeiro período que não conseguiram fazer de tarde. Como 2020.1, e aí respondendo uma das perguntas já, que eu já respondi algumas aqui, foram chegando, né, durante esse dia de hoje. Como 2020, como a fase 3 pertence a 2020.1 ainda, é como se fosse 2020.1 lado B, né? Outra oportunidade de a gente fazer outras disciplinas. Não é a continuação das disciplinas, é a continuação do período. A gente está dentro do mesmo período. Então, eu vou ofertar essa disciplina no período da noite para os alunos que quiserem fazer, que puderem fazer, tá? Então, só para vocês ficarem cientes. No segundo período, a gente conseguiu colocar uma disciplina por dia, né? E aí a gente está oferecendo 5 disciplinas do segundo período. A gente já ofereceu algumas na fase 2, estamos oferecendo outras na fase 3. No terceiro, a gente teve apenas uma questão, porque a gente está oferecendo do terceiro 6 disciplinas. Então, a gente colocou Dança na Escola e Poéticas da Voz na quarta, e os professores, no caso, Dança na Escola, o professor de dança ainda vai chegar, né?
está saindo essa semana aí o resultado do concurso público, do concurso para professor substituto. E o professor Marcelo, de Poéticas da Voz, está ciente que ele vai poder usar 60 minutos por dia, porque ele vai estar junto com um professor de dança, ou professora de dança. O quarto período aconteceu semelhante com Ética no Teatro, com Carlos Márcio e com Sabrina Didática. Sabrina está ciente também, que ela vai poder usar 60 minutos apenas, e Carlos Márcio também. E algumas disciplinas, elas estão partidas com o intervalo, porque o intervalo não faz mais sentido de forma remota, né? O intervalo, ele acontece quando é dentro do IFE. Como a gente só tinha uma disciplina para entrar, a gente achou que 6h20 podia ser cedo, porque às vezes o aluno trabalha e o trabalho dele é mais perto do IFE do que da casa. Então, às vezes, ele pode demorar mais para chegar à casa, ou ele agir alguma coisa de alguém que esteja na casa. Então, a gente colocou 7h10, quando a gente pôde colocar, quando o professor tinha disponibilidade, para facilitar a chegada, né, dos alunos na aula. O quinto período, a gente vai ter são 4 disciplinas, né? Na quarta-feira, a professora Tayanã pediu para ficar com as 2 disciplinas no mesmo dia. Então, ela sabe que ela tem ou 60 minutos de uma ou 60 minutos de outra, ou se tiver os mesmos alunos nas 2 turmas, ela pode alternar quinzenalmente, 120 minutos cada disciplina, de 15 em 15 dias, síncrono. Ela está ciente disso já. O sexto período, a mesma coisa, a mesma situação da professora Tayanã. Agora que eu estou vendo as correções que eu tenho que fazer, nome que desconfigurou, a cor do quadradinho. Assim que acabar a reunião, eu vou refazer esses detalhinhos para poder disponibilizar o horário para vocês. No sexto período, a mesma coisa, com Tayanã, né? Psicodrama e IMPT 2. No sétimo período, a gente está ofertando sonoplastia no sétimo, mesmo ela não sendo do sétimo, porque algumas pessoas do sétimo não tinham feito, então a gente não sabe se elas conseguiram fazer na fase 2. Aliás, na fase 2 não foi oferecido, então eles podem fazer agora, né? E aí a gente colocou Introdução à Semiologia e TCC1 no mesmo dia, porque TCC1 nem sempre tem aula, é acompanhamento de TCC. Então, o André também está ciente que a gente vai fazer aí uma dobradinha. Quando eu der aula, ele vai fazer 60 minutos, e quando eu não der, ele vai fazer 120, né? Eu vou mudar um pouco também a dinâmica de TCC1, sendo que a maioria já fez, né, do sétimo período, já fez e vai poder fazer TCC2 agora. E a mesma coisa, diálogos com a Escola Campo e IMPT 3, que estão no mesmo dia. Os professores estão cientes que serão 60 minutos. A professora de Libras, como ela ofertou nessa fase 2 à tarde, ela vai ofertar agora na fase 2 à noite a disciplina para quem precisar fazer, e a prioridade é ou quem está no período ou quem está mais próximo de se formar, porque são poucas vagas. Está aqui porque ela é na segunda-feira, mas é no período da noite, ela é a disciplina do período, então a gente manteve nesse lugar. E o oitavo período, a gente está oferecendo os 3 componentes que os discentes têm que fazer para se formar. Então, eu não sei se está faltando algum, depois do sétimo período pode me confirmar depois, mas a gente fez um levantamento, né, e entendeu que eram essas as disciplinas que precisavam ser feitas, tá? Agora podem perguntar. Não sei se Priscila vai organizar uma ordem aí. Antes do Professora, Daniel, o Aquiles levantou a mão primeiro que o Daniel, então seria Aquiles e Daniel, fazendo favor. Professora, eu só ia perguntar ali que no sétimo período eu tinha a professora de Libra, e eu ia saber se era só para eles especificamente ou se a gente do primeiro período podia fazer também. Eu queria saber se eu estou no primeiro ou no segundo período.
você continua no primeiro período. A gente ainda está no primeiro período, que a gente ainda está em 2020.1, tá? Você não é impedido de fazer, só que eu não sei se vai ter vaga para o primeiro período, porque a prioridade é ou quem está no período ou quem está mais próximo de se formar. Tá joia? Mas ela não tem pré-requisito, então... Mas normalmente não sobra vaga porque as pessoas fazem, né? As pessoas do período já enchem a turma, então não tem... Normalmente não tem, não, mas a gente tem que esperar para ver a matrícula. Professora Daniel. Raquel, Oi. a gente sabe que por causa da pandemia, muitas escolas de ensino básico, ensino médio, ensino fundamental estão tendo aulas remotas. Como é que fica o nosso estágio com relação a isso? Ele pode acontecer de forma remota? Eu posso, de forma remota, estagiar em uma escola de ensino fundamental, por exemplo? Se você estiver fazendo a disciplina de diálogos, você pode fazer o estágio. Você tem que fazer o estágio, ele está vinculado à disciplina de diálogos com a Escola Campo. Tudo bem, mesmo sendo, a minha pergunta é se está valendo um estágio EAD. Porque é o que nós temos agora, né? Sim, está valendo. Por exemplo, nessa fase 3 agora, serão oferecidos 2 estágios. O Diálogos com a Escola Campo 3, que é o estágio 3 do 7º período, e o Diálogos com a Escola Campo 4, que é o estágio 4 do 8º período. Por que serão oferecidos apenas esses? Porque esses alunos já fizeram, né, 2 estágios presenciais. Porque o primeiro, por exemplo, que é o Diálogos 1, que é conhecer o ambiente da escola, e fazer o reconhecimento da escola, ainda está, a Dirlic e a equipe de estágio ainda está pensando como que seria a adaptação disso, né? E para que vocês não tivessem perdas na aprendizagem. Então, por enquanto, os únicos 2 estágios que estão sendo oferecidos são do 7º e do 8º período. Por quê? Porque o NAP e a Dirlic entenderam, né, junto com várias reuniões com os coordenadores das licenciaturas, porque vai ser oferecido em todas as licenciaturas, que esses alunos já cumpriram 80% do curso praticamente presencialmente, eles estão próximos a concluir, alguns já passaram no concurso público, outros já estão com previsão de trabalho na rede privada. Então, como a gente oferece no IF também, no ensino médio, as aulas de arte remotas, e a gente tem também teatro, inclusive, a gente conversou com os professores da educação, professores de diálogo, com a possibilidade de ofertar Diálogos 3 para ser feito remotamente, para os alunos que fizeram o 1 e o 2 presencialmente, vão poder fazer o 3 e o 4. Professora, mas isso gera um problema para a gente muito grande, porque o calendário de vacinação vê que o 4º grupo a ser vacinado, que seria o último, seria dos professores e dos alunos. Isso está previsto para o final de 2021 e início de 2022. Eu sou 5º período, no caso eu teria diálogos com a escola 1 agora. Sim. Caso isso realmente se concretize, o meu curso ele vai estar sendo atrasado em praticamente 2 anos, 1 ano e meio a 2 anos. Isso significa, por exemplo, que colegas como, vou dar um exemplo, por exemplo, de cabeça eu lembro da Morgana, e lembro da nossa outra amiga, que até trabalhou na Enel, esqueci o nome dela, que, por exemplo, são de fora, estão aqui por causa do curso, né? Será que isso não forçaria uma evasão do curso? Porque alguns alunos se programaram, né? Isso tem um custo, embora a faculdade seja gratuita, isso tem isso despende muitas coisas além dos recursos financeiros. Então, o curso que a princípio ele era para demorar 4 anos, infelizmente, por força maior, eu sei que não é culpa dos professores, ele vai bater 5, 6 anos. Isso pode causar uma evasão, né? Sim, então, isso é um risco que todos nós estamos correndo, né? Assim, a gente está tentando, da melhor forma possível,
fazer o melhor que a gente pode com o quadro que a gente tem. E eu nem acredito que a gente vai ter vacina no que vem. Isso, para mim, é uma subjetividade. Mas não vem ao caso, né? Não vem ao caso. Então, assim, a gente está pensando etapa por etapa, porque a gente está no meio de uma pandemia, a gente está numa excepcionalidade mundial, né? Até as contratações de novos professores vão ser demoradas, porque os calendários estão todos demorados, e a gente vai ter que ir, aos poucos, pensando passo a passo, e lutando uma luta de cada vez, porque se a gente for lutar todas as lutas, a gente vai perder a guerra. Então, a gente tem que ir lutando e vencendo uma batalha de cada vez. E a gente já conseguiu adaptar aí os conhecimentos para o estágio 3 e 4. A gente sabe que existe uma demanda, por exemplo, não sei se vocês perceberam, mas nenhum TED está sendo oferecido. Por quê? Porque o grupo de professores entendeu que ainda não temos uma tecnologia educacional ou uma possibilidade pedagógica que a gente esteja convencido de ofertar o TED, que é uma disciplina que é a coluna vertebral do curso, que é uma disciplina teórica e prática, que é Teatro Educação 1, Teatro Educação 2, 3 e 4, que são os 4 primeiros períodos que vocês têm que fazer antes de fazer os estágios, né? Então, isso também vai ser, para os alunos dos primeiros períodos, também isso vai ser uma bola de neve, né? A gente sabe disso, e a gente sabe que em cada fase a gente vai ter que ir se adaptando e vendo a melhor forma de minimizar as consequências, né? Porque a gente tem que fazer também escolhas seguras, né? E não fazer a qualquer custo, né? Então, a gente está pensando, tudo está aberto para a instituição, inclusive estágio nem é um componente que cabe a nós da coordenação definir, existe um núcleo de estágio no IFE, né? E a gente tem feito reuniões regulares com eles, inclusive. Fizemos até um fórum de estágio para tentar melhorar ainda mais o estágio, né? Melhorar, não, aperfeiçoar, porque acho que a gente tem que estar sempre aperfeiçoando o estágio da licenciatura em teatro. Então, a gente está em diálogo constante e isso vai ser uma descoberta. A gente vai ter que correr esse risco para garantir também uma qualidade na aprendizagem de vocês. Raquel. Oi. Aí a Jéssica perguntou que sim, se depois da fala de Daniel, se a pergunta dela pode ser respondida, né? Que ela quer saber que ela não fez nada esse ano, então ano que vem ela pode começar novamente? Sim. Fica para ela aí. Quem não fez nenhuma disciplina na fase 2, pode começar na fase 3. A fase 2 foi uma fase teste, uma fase experimental, né? Então, para os alunos se habituarem com as plataformas, para os alunos se habituarem com esse tipo de ensino, para os professores também, para a instituição também, para as especificidades, né? Porque a gente tem outros cursos que muitas disciplinas também não estão podendo ser ofertadas, né? Por conta do ensino remoto, o IFE ainda, ou os docentes ainda não descobriram uma forma. Então, na fase 3, quem não fez nada na fase 2 não foi prejudicado, poderá fazer na fase 3. É só se matricular no dia da matrícula, que vai ser aberta no acadêmico para vocês em janeiro. A Adriana pediu para projetar de novo o segundo período, mas eu acho que, né, depois todo mundo vai ter acesso também, né? Eu acho que eu vou até tirar aqui o compartilhamento para poder ver vocês. A gente vai disponibilizar, Adriana, o horário para vocês assim que acabar a reunião, tá bom? Raquel. Tem uma pergunta, peraí, antes, Hernando, tem uma pergunta do Arthur no chat. Essas disciplinas que estão em 2 tempos, mas que terão apenas 60 minutos de aula, já está definido qual será o horário real de encontros síncronos? Tipo diálogos, por exemplo? Olha só, o que acontece? O professor, ele vai, agora que a gente definiu as disciplinas, porque o que aconteceu? A gente teve que definir todas as disciplinas e todos os horários e todas essas novas questões ao mesmo tempo que estava terminando a fase 2. Então, assim como para vocês tem muita coisa para vocês fazerem, não se iludam, tem muita coisa para a gente fazer também.
Então, o IFE, entendendo isso, permitiu que os docentes fizessem os seus planos de trabalho, de ensino da disciplina, e entregassem na primeira semana de fevereiro, para que o professor pudesse pensar com mais calma, para não fazer rápido, como a gente teve que fazer na fase 2, para reavaliar as ações pedagógicas, para reavaliar os textos, para reavaliar os conteúdos, porque aí nós teríamos mais tempo nas férias, né, para refazer isso com mais critério. Então, o que a gente pediu ao professor? Que, obviamente, esse seria o horário do componente, né? Então, que ele vai alocar a sua hora dentro desse horário do componente. Então, como a maioria dos componentes está em um dia só, ele vai usar praticamente o horário todo, porque o professor, por exemplo, que tem 2 tempos são 100 minutos, né? Então, ele pode usar praticamente todo o tempo, se ele estiver sozinho no dia, né? E, normalmente, os professores que são nos horários mais cedo, eles escolhem o segundo horário para fazer, para poder dar mais tempo para vocês almoçarem, aquele horário de 12h30, né? Eles normalmente entram 1h ou 1h30, então 1h10, né? Porque 1h30 não dá mais, que aí chega até 2h10. Então, a gente está só na primeira semana de fevereiro que a gente vai saber certinho o horário síncrono de cada professor. Porém, ele vai estar dentro desse horário da disciplina. O que a gente não viu problema, porque, de qualquer forma, você vai estar estudando naquele horário da disciplina, né? Independente se é um pouquinho mais cedo ou um pouquinho mais tarde, aquele é o horário da sua disciplina. Você pode até chegar antes um pouquinho na plataforma, dar uma lida, terminar um trabalho, enfim. Então, a gente tentou alocar e pediu aos professores, porque esses professores vão receber esse horário terminado hoje também, junto com vocês, para eles alocarem certinho a carga horária síncrona deles no plano de ensino, que vai ser enviado para a gente na primeira semana de fevereiro. A Jaiane, terminou aí? A Jaiane Mota está perguntando, haverá a possibilidade de tentar puxar matéria de outro período, como teve na fase 2? Sim, haverá sim. Nós vamos ter alguns critérios que serão mais flexíveis, né? Como foi na fase 2. Não vai poder tudo, porque senão os alunos também não vão dar conta e tem limite de vagas, mas os alunos poderão fazer, e aí depois eu vou dar uma instrução na hora da matrícula para vocês, tá bom? Em relação a isso. A Yara está perguntando como que ficou o acadêmico dessa fase 2? É para fechar ou não? O acadêmico, em relação ao quê? Fechar o quê? Então, as notas já foram fechadas. Os professores tiveram até ontem para lançar as notas, e aí, depois, hoje, o sistema vai pegar as notas, porque o sistema demora para processar, né? Mas os alunos que ou ficaram reprovados, ou pediram para tirar a disciplina e a disciplina não saiu, porque a gente teve vários problemas no sistema também, eu tirei de vários alunos, mas alguns eu não consegui ainda finalizar, mas eu fiquei tranquila, porque Marcelo Portal, que é o diretor do registro acadêmico, ele falou que os alunos que, por acaso, abandonaram a disciplina, estão no diário, não foram reprovados, e foram reprovados ou abandonaram, não tem problema, porque ele vai ser aberto um outro diário, tipo assim, vamos supor, Fundamentos da Arte, que é a disciplina que eu dou. Está lá o diário, 3 pessoas lá, 4 que estavam frequentando perderam, e umas 7 abandonaram, por conta do horário e por conta do trabalho. Mesmo que elas fiquem lá reprovadas, eles vão ter outra oportunidade de fazer Fundamentos da Arte B, que é como se fosse uma turma B, que vai ser da fase 3, que vai ser oferecido de novo dentro do mesmo período. E aí, durante a fase 3, vai ser ajustado isso. O aluno vai sair de um diário, que ele foi reprovado, para ir para outro diário, que é essa segunda chance que ele está tendo de fazer a disciplina, tá? Diná está perguntando, é possível pegar disciplinas distintas que tenham o mesmo horário? Olha, Diná, normalmente dá conflito no acadêmico, você não consegue se matricular. O acadêmico escolhe, né, a disciplina.
Então, a princípio, não. Mas, às vezes, ele pode estar no mesmo horário lá no acadêmico e o professor dá atividade síncrona no horário diferente. Aí a gente vai ter que conversar com o professor, você conversa com o professor e comunica a coordenação. Que aí a coordenação ajusta para você o horário no acadêmico, porque ele não aceita. Mas, sendo atividade síncrona e assíncrona, o acadêmico não tem como saber disso, porque só fica lá o horário que é da disciplina, né? Então, isso a gente pode ajustar, não tem problema. Se não for prejuízo para você, e o professor entender que tudo bem e não bater um horário síncrono, não tem problema, não. O que eu queria falar com vocês em relação à nossa agenda, né? Em relação à matrícula. Vocês vão entrar no acadêmico como vocês fazem normalmente, né? A matrícula, em janeiro. Pensem a prioridade na matrícula, nas disciplinas que você precisa fazer do seu período. E depois você pensa nas que você poderá ou não puxar de cima para baixo. Então, isso é uma estratégia que vocês têm que pensar no sentido do percurso formativo de vocês, tá? E aí, quando você abrir o acadêmico para fazer a matrícula, como algumas disciplinas, alguns professores vão permitir ou co-requisito, ou algumas quebras de pré-requisito, não todas, mas algumas serão permitidas, e eu vou dizer por que algumas e outras não, vocês não vai aparecer automaticamente para vocês no acadêmico todas as disciplinas que vocês querem fazer. Vão aparecer as que você pode fazer, né? E aí você vai fazer a matrícula nas disciplinas que você apareceu lá para você no acadêmico, vai clicar lá, ok, incluir, ok. Isso foi o seu pedido de matrícula, mas não quer dizer que ele foi aceito, tá? Quer dizer que você pediu. Por quê? Porque existem prioridades no sistema. Prioridade de quem é da turma, depois prioridade de cima para baixo, quem está mais perto de se formar, e aí tem limite de vagas. Então, existem muitas variáveis que não é porque você pediu aquela disciplina que aquela disciplina vai ser aceita para você. E aí, no dia 1º, 2 e 3 de fevereiro, a coordenação vai avaliar os pedidos de matrícula. Então, a partir do dia 3 de fevereiro, que é uma quarta-feira, à tarde, vocês podem conferir, né? Aqui está até resultado da matrícula 2 de fevereiro, porque a gente vai terminar tudo dia 2, mas às vezes dá algum problema no sistema, então eu estou botando dia 3 para ninguém ficar nervoso. Então, às vezes o sistema dá um erro, ou o sistema não porque está todo mundo fazendo, todos os coordenadores estão fazendo ao mesmo tempo, né? E aí eu vou explicar a vocês em 2 minutos que esse processo é enlouquecedor, no sentido do trabalho que dá, no sentido do cuidado que a gente tem que ter. Então, quando a gente vai avaliar a matrícula, não é avaliar isso, eu vou deixar ele fazer isso, não vou deixar, isso eu vou deixar. Não é isso. O sistema já faz um filtro que às vezes nos ajuda, e a gente tem que pegar todos os pedidos de matrícula dos alunos, separar por turma e por período, e ver qual é a disciplina do período, qual que ele já fez, se ele pode fazer aquela, se dá para quebrar o pré-requisito, se ele tem pré-requisito básico para fazer aquilo, se é correquisito de cada aluno. E nós somos 166. E isso é manual, sou eu e Priscila que fazemos, né? E isso é abrir no computador, imprimir na impressora. Olha os desse período aqui. Tá? Então, por isso que eu falei com vocês, a gente vai ter aí 1 e 2, que é segunda e terça, para fazer essa triagem da matrícula e o aceite da matrícula. E aí, no dia 3, vocês já podem ver lá no acadêmico. Aí, o que vai acontecer no dia 3? Vocês viram lá as disciplinas. E no dia 3, vocês viram que não entrou uma disciplina que vocês queriam, ou que não foi aceito, não apareceu para vocês uma disciplina que vocês queriam se matricular e vocês não puderam se matricular. Aí, no dia 3, 4 e 5... 5, não, 6 dia 3 e 7. 5, 6 e 7.
Vocês vão poder fazer a segunda etapa dos pedidos de inscrição nos componentes. Tá? Que aí você vai abrir de novo o acadêmico para vocês fazerem. Se, por acaso, ainda não tiver a disciplina que você quer, porque o pré-requisito está no sistema, mas a gente quebrou, mas no sistema ele não está quebrado, aí vocês vão mandar um e-mail para a coordenação solicitando a disciplina. Porque a gente vai fazer um ofício para o acadêmico, de cada aluno, de cada disciplina, pedindo para inserir vocês no diário, tá? Porque tem que ter justificativa, tem que ter tudo. Então, vamos lá. Primeira fase. Matrícula de vocês de 27 a 31 de janeiro. Aí, no dia 3, vocês vão ver lá as disciplinas que eu e Pri, no dia 1º e 2, fizemos toda essa parte burocrática. Aí depois, né, tá aqui resultado no dia 2, mas acho que vai ser dia 3, tá, gente? Vocês vão ter lá todas as disciplinas aceitas. Eu tô falando dia 3 por causa dos ansiosos. E aí, no dia 5 a 7, vai ter uma segunda oportunidade, uma segunda etapa. Porque, às vezes, você deixou de fazer uma disciplina porque você queria fazer outra. Mas isso não foi aceita naquela outra. Então, você pode fazer aquela. Então, você vai ter uma outra oportunidade de, no próprio registro, no próprio acadêmico, online, fazer a disciplina das novas, né? Ok. E dia 8 de fevereiro vai começar a fase 3, que é o período de aulas. Aí, outra coisa que eu quero falar com vocês. Confiram sempre no acadêmico quais disciplinas estão lá. Se tiver alguma que vocês fizeram matrícula e não tem, manda um e-mail para a coordenação, porque a coordenação vai verificar por que não está, se não foi aceito por conta do período, se não foi aceito por conta do pré-requisito, se não foi aceito porque está cheio de gente na sala já e tem a prioridade, enfim, a gente vai verificar, ou se a gente pode inserir vocês. Então, esse diálogo está sempre aberto. A fase 3 começa dia 8. Porém, o que acontece? Vamos raciocinar, para a gente pensar de forma coerente. A primeira semana de fevereiro é dia 1º, segunda-feira. Então, a gente vai estar organizando nessa primeira semana, a gente vai estar trabalhando já, organizando o Moodle, os ambientes virtuais de aprendizagem, fazendo últimos ajustes na plataforma. Os docentes vão entregar para a gente os planos de trabalho e as aulas vão começar dia 8. Dia 8 vai ser a segunda semana de fevereiro e a primeira semana de aula. Só que essa primeira semana de aula, que é antes da semana do carnaval, vai ser uma semana de atividades assíncronas. Tá? Isso é muito importante, viu, galera? Os alunos vão poder acessar a plataforma, vocês vão ter autonomia de pesquisar a plataforma, de ver o que o professor colocou para aquelas 2 primeiras semanas, que vai ser essa primeira semana do dia 8, e depois a semana do dia 22, porque no meio tem a semana do carnaval. Tá? Então, só para vocês ficarem cientes disso. E por que vai ser assíncrono? Primeiro, porque a primeira semana é aquela semana que muitos de vocês, às vezes, não estão no Moodle ainda, estão se organizando, né? Embora os professores já tenham colocado a disciplina lá, muitos alunos, às vezes, têm problema com a internet ou problema de acessar o Moodle. Então, para que ninguém fique ansioso, porque também perdeu o encontro síncrono, ou porque vai ter conteúdo para vocês estudarem de forma assíncrona na primeira semana, porque estudo assíncrono também é hora-aula, não é? O assíncrono não é o que você estudaria em casa se você tivesse aula presencial. O assíncrono é a compensação da hora-aula. Porque se você tem uma disciplina de 40 horas dada em 13 semanas, se for 120 minutos, são 26 horas, está faltando 14 aí. Então, tem o assíncrono. E mais o que você teria que estudar para a disciplina, né? Então, para vocês pensarem que não é só o síncrono ou que vocês estão com muita coisa para fazer, porque é como se fosse a aula, é a carga horária da aula. Aí, nessa primeira semana de aula, do dia 8 de fevereiro, é uma semana assíncrona. E também, o motivo pelo qual vai ser assíncrono essa primeira semana é vocês se acostumarem com a plataforma,
se adequarem para quem não tiver na disciplina de um professor ou de outro professor, para a coordenação ajustar vocês no sistema, né, caso haja necessidade. Quem não fez o e-mail do G Suite tem que fazer o e-mail do G Suite, senão não vai conseguir entrar nas atividades do Classroom e nem no Google Meet, né? E nem a gente vai poder compartilhar os drives do G Suite com os alunos. Tem que ter o e-mail do G Suite, tem que entrar lá no Swap, no Acadêmico e fazer o e-mail do G Suite. Tem um passo a passo que já está no grupo da representação discente. Não, eu só ia falar, representação discente, ajuda a gente a divulgar isso, precisa fazer o G Suite. Pois é. E aí, nessa primeira semana de aula, que é 8 de fevereiro também, nós teremos 3 professores que ainda estarão de férias, que voltarão de férias só no dia 12 de fevereiro. Por que nós temos essa diferença em algumas férias? Porque tem professor que o IFE ficou devendo férias para ele, porque ele entrou numa época em que a gente já tinha tirado férias, então o professor não pôde tirar as férias. Então, essas férias foram colocadas nesses 5, 6 primeiros dias, para poder os professores novos ficarem acertadinho com todos os professores do campus, né? Então, eles já vão deixar preparadas as plataformas com as atividades assíncronas, eles vão estar online, mas vão estar com atividades assíncronas, tá? Então, isso é importante para vocês poderem lembrar, né, e não ficar todo mundo nervoso, desesperado. Faltou alguma coisa, Pri? Alguma pergunta? Não, é só colocar aqui que o Felipe falou assim, estamos ajudando. Tem até aluno do curso nas redes sociais do IFE Campus Centro convite sobre isso. Legal, Felipe, valeu. Então, e-mail G Suite, todo mundo tem que fazer. Horários da fase 3 já apresentamos. Matrículas e orientações, você acabou de dar. Início das aulas, fase 3 está aí, né? A gente falou, dia 8 de fevereiro vai ter atividades assíncronas e as atividades síncronas. Os primeiros encontros vão começar a partir do dia 21, né? Não, 21 não é. 22 de fevereiro. E dúvidas, abrir para a galera aí, se a galera tiver alguma dúvida, alguma consideração a fazer aí. Uma outra coisa também que eu quero falar com vocês é que eu e Priscila estamos criando um Instagram da coordenação para colocar todas as informações ali também, porque eu sei que vocês estão muito ligados no Instagram, então é mais um canal de comunicação de vocês com a gente, tá bom? Pergunta... Isso eu acho da hora. Ah, que bom. Você viu aí? Você está conseguindo ver o chat aí? Alguns sim. Vai mudar a plataforma? Yara, não vai mudar a plataforma. O que acontece é o seguinte, os professores do teatro vão continuar usando o Moodle, tá? Alguns professores da educação estão usando o Classroom. Eu não sei como é que está sendo isso com o Classroom. Nós, lá do colegiado de teatro, decidimos pelo Moodle porque a coordenação tinha que definir uma plataforma. E a gente definiu o Moodle institucional, porque é a plataforma institucional. Porém, mesmo usando o Moodle, por exemplo, meus encontros síncronos eu estou fazendo pelo G Suite, porque eu gravo os encontros síncronos. E aí, se um aluno quiser ter acesso à gravação da aula, eu só posso compartilhar se for pelo G Suite. Porque a G Suite não aceita que eu compartilhe com um e-mail que não seja do G Suite, tá? E aí eu vou poder compartilhar, vai ficar muito mais fácil, porque dessa vez, por exemplo, eu não pude compartilhar muitas aulas porque os arquivos ficavam muito pesados, o computador não aceitava, a internet não suportava, a minha, no caso, meu computador e minha internet, então eu não conseguia baixar o arquivo para poder dar uma editada e mandar para os alunos, demorava muito. Então, tendo o G Suite, facilita, porque eu posso compartilhar aquele vídeo daquela aula com aquela turma daquela aula. Olha só, elas são obrigatórias, mas você não é obrigado a fazer todas. Que é isso que você perguntou, tá, Thaís? Então, assim, as disciplinas todas, nós só temos disciplinas obrigatórias, nós não temos disciplinas optativas e nem eletivas no nosso curso. Porém, você não é obrigado a fazer todas no período remoto, porque o nosso curso, ele é matrícula por disciplina. Então, você tem um mínimo, quando é presencial, o aluno tem que fazer, tem um mínimo, que, se não me engano, são 4 ou 5, acho que são 5. Acho que no primeiro período tem que fazer todas, não?
O primeiro período, quando é presencial, tem que fazer todas, mas ele pode escolher perder numa disciplina, né? Ele não tem direito de trancar. Quando é presencial, ele não tem direito de trancar o curso, né? E nem de trancar a disciplina. Ele pode perder na disciplina. Aí ele perde, depois ele tem que fazer de novo em algum momento. No ensino remoto, você pode optar pelas disciplinas que você vai fazer, porque vocês não são obrigados a fazer todas, né? Então, só para... Não sei se ficou claro ou se foi essa a pergunta, mas você pode escolher um mínimo de disciplinas que você for viável para você fazer, desde que você dê conta, que seja saudável para você também, né? Lembrando que nós estamos numa pandemia, então não adianta a gente ficar correndo contra o tempo, porque senão a gente vai pifar. E pela experiência, né, Raquel, a gente viu que 5 é um número bom, um número que geralmente as pessoas conseguem acompanhar, mas que isso a galera tem trancado mesmo, né, que seria uma disciplina por dia, né, então acho que é razoável, né, você estudar de forma síncrona uma disciplina por dia, né. Sim, de 4 a 5 disciplinas é o que as pessoas conseguiram fazer com maior êxito, né? Salvo algumas exceções que os alunos precisaram fazer outras combinações. Mas muitos que se matricularam em 7, em 8, em 9, foram trancando no meio da fase. A Bianca tem uma pergunta aí sobre aproveitamento de estudos. Quero pedir aproveitamento de estudos de algumas disciplinas. Aí deixa elas separadas para pedir nesse dia 26 de fevereiro? Sim. Porque no primeiro período tem algumas que queria pedir aproveitamento. Então, só escolheria as que ainda não fiz nesse período. Sim, você pode pedir em fevereiro, que é na data que está lá no site, né? Você pode fazer O que é o pedido aproveitamento de de estudo, aproveitamento de professora? disciplina. Às vezes, por exemplo, no caso de Bianca, ela fez licenciatura em letras. E aí, como ela logo fez licenciatura em teatro, algumas disciplinas da área pedagógica, ela pode pedir aproveitamento, então ela não precisa fazer de novo, quando não é uma disciplina muito específica do campo. Então, por exemplo, trabalho e educação, ou OSE, ou, sei lá, tecnologias da educação, leitura e produção textual, tem algumas disciplinas que ela já acabou de fazer há 2, 3 anos atrás na letras, ela pode pedir reaproveitamento, porque ela não precisa fazer de novo a mesma disciplina, que às vezes é até o mesmo professor. Mas isso é analisado caso a caso. Por quê? Porque às vezes a disciplina tem o mesmo nome, mas o conteúdo é diferente. Então, quando o aluno pede o aproveitamento de estudo, a gente encaminha o pedido para o professor da disciplina, que ele tem que examinar a ementa da disciplina que ela fez, para saber se é semelhante à que ele vai dar, para ele poder aproveitar ou não. Se for muito diferente, é negado e ela tem que fazer a disciplina de novo, porque é um assunto bem diferente. Entendeu, Daniel? Oi. Eu tenho uma dúvida sobre o SWAP, que eu estava vendo os aplicativos, não, os sites da matrícula, e aí eu queria saber como que faz para se cadastrar tudo, para ver se está tudo certinho, porque, por exemplo, eu entrei no meu cadastro e lá está pedindo minha digital, eu acho, só que eu não consegui entrar nessa parte. Pedindo sua digital? Não Qualquer coisa entendi. depois eu te mando um print no WhatsApp. O site lá tá pedindo. Não entendi, porque digital pelo computador? Ele tá falando digital não cadastrado. Mas você acessa seu acadêmico? Você consegue acessar seu acadêmico? Desculpa, travou. Você consegue acessar seu acadêmico? Sim, o acadêmico eu consigo acessar. Então, lá é que eu pelo tô falando. acadêmico que você vai fazer a matrícula. Mas eu acho que ele está perguntando do swap, para ter acesso ao swap. Para fazer o G Suite? Sim, porque eu não sei se eu consegui fazer o cadastro, não. Porque o que me apareceu lá também foi de um Office 365. Eu tentei fazer o cadastro e deu como falha. Eu vou te mandar um e-mail do suporte para você enviar um e-mail e perguntar a eles, porque eu posso te dar alguma informação errada, aí é pior. É melhor você não ter a informação do que ter informação errada. Tudo bem. Tá bom? Obrigado. Mais alguém tem dúvidas? Pri, falta alguma coisa?
Eu ainda tenho mais uma Não. pergunta, professora, a última. A questão da Fala. carteira em estudante, a gente consegue para esse ano? Olha, eu posso perguntar no registro se eles vão fazer a carteirinha, porque e como que vai ser essa questão da entrega, né? Porque não está tendo nada presencial no IFE. E eu não sei como que o IFE está procedendo, porque obviamente não são só vocês que estão sem a carteirinha, né? Todos os discentes estão. Então, vou anotar aqui, inclusive, alguém já tinha me perguntado, mas nesse turbilhão, eu me esqueci de perguntar a Marcelo. Mas eu vou perguntar como que vai ser o procedimento da carteirinha. Sobre os auxílios, vai ter nível? Olha, isso é uma interrogação, né? Porque o que acontece com o orçamento do IFE? O orçamento do IFE fecha agora dia 30 de dezembro, né? Que já é um orçamento que foi abaixo do previsto. E ele só chega de novo em fevereiro. Não sei se vocês receberam, inclusive, a gente botou na representação lá discente que os alunos que recebem as bolsas, que receberiam em janeiro, foi antecipado para dezembro, porque o IFE normalmente não consegue fazer nenhum pagamento em janeiro, porque em janeiro não tem dinheiro no IFE, porque ainda não tem a verba, porque a verba ela é anual, mas ela vem mensal. Então, em janeiro ainda não tem nenhuma verba, né, disponível. Então, a gente não sabe o que vai acontecer ano que vem. Verba e dinheiro e compra sempre obedece o ano civil. Calendário escolar obedece o ano letivo. O ano pedagógico letivo é o ano civil é de janeiro a dezembro, ponto. E o ano pedagógico é esse ano que a gente fica assim, entendeu? Com aulas, com as aulas. Eu vou ler para você as perguntas, aí vamos fazer tipo Marília Gabriela, papum? Sim. Só para fazer uma revisão, porque pode ser alguma dúvida, né, que as pessoas não estão manifestando. Então vamos lá, querida. Essa fase 3 será a continuação do período ou complementação? Continuação do mesmo período. Isso. Essa fase 3 também será totalmente EAD? A princípio, sim. Tá. Já foi analisada a quantidade de trabalhos semanais? Isso a gente não tem ingerência da autonomia do professor e de como ele entende a disciplina pedagogicamente. Sim. Quanto ao horário, já foi confirmado que será 120 minutos? O máximo que os alunos podem ter por dia, sim, 120 minutos. Aí isso vai ser dividido ou nas disciplinas, ou o professor, se tiver uma disciplina só, poderá utilizar todos os minutos. Tá. Já pensou em alguma possibilidade para os alunos que não conseguem ler no computador e afins, apanhar o material no IFE impresso? Isso já foi dito várias vezes, já fizemos até reuniões com o Carlos Alberto em relação a isso, e a princípio não existe essa possibilidade. Por quê? Todos os funcionários da produção gráfica são grupo de risco, tá? E também tem a questão do deslocamento de alguns alunos para até o IFE buscar, caso a gente pudesse imprimir, eu tivesse condição, esse deslocamento poderia colocar também os alunos em risco, e isso poderia ser uma coisa negativa, não só para os alunos, mas para a instituição, que estaria obrigando os alunos a ir na escola pegar o material. E a gente não tem na escola infraestrutura para levar esse material na casa dos alunos. Nessa fase, algumas matérias, né, disciplinas ainda terão restrição, mesmo que não esteja no período? Restrição deve ser pré-requisito, né? Geralmente a prioridade é para quem está no período, né? Eu acho que é isso que ela quis perguntar, né? Ah, sim, sim. Então, sim. Quando irá começar o período de matrícula? Já Repete aí, falamos. Raquel. Repete. Eu já esqueci, a última semana de 27. janeiro. 27 de janeiro? Meu cérebro está derretido. De 27. De 27 a 31 de janeiro, a primeira fase, a primeira etapa. Segunda Isso. etapa, de 5 a 7 de fevereiro. Como vai ser separado Essa coisa da primeira etapa. Essa coisa da primeira etapa e da segunda etapa, gente, é que era aquela semana de inclusão e exclusão, só mudou o nome, tá? Quando você vai excluir uma disciplina que você fez a matrícula ou incluir alguma que você não fez ainda. Isso, lembrando, se não aparecer para vocês na
segunda fase, manda um e-mail para a coordenação, tá? Se a disciplina que você quer fazer não apareceu lá, manda um e-mail para a coordenação. Poderá trancar matrícula igual na fase 2? Sim, Sim, ao longo do período. ao longo do período. Nessa fase também não interferirá no CR? Acho que sim, acho que não vai interferir, não. Eu não sei essa resposta. Eu também não sei. Porque essa é para valer, né? A fase para valer que eles falam, né? Sim, eles falam que essa fase é para valer. Porém, lá na diretriz da reitoria, está dizendo que durante o ensino remoto, o aluno não poderá ser prejudicado no CR. Ah, entendi. Uhum. Então, eu não sei. Para valer significa que ele tem que estar cursando alguma coisa. Entendi. Ele pode ser reprovado. Sim. Entendeu? Professora, de qual maneira um aluno pode ser prejudicado no CR? É que eu não entendi. Porque às vezes o aluno ele faz a disciplina, mas não se adaptou ao ensino remoto, e aí ele abandonou a disciplina. Aí tira 0. Só que esse 0 não vai entrar no histórico dele. Então, por quê? O CR é uma média de todas as notas. Então, se ele abandonar a disciplina ou tirar 0, não vai entrar no histórico dele que ele foi reprovado, que ele abandonou essa disciplina. Entendeu? Porque ele vai ter a chance de fazer de novo como se fosse a primeira vez. Se ele tirar 0 ou abandonar. Bom, então essas foram as. Mas calma aí, só um minutinho. Mas quando o aluno reprova uma matéria, vamos dizer que ele tirou 0, ele refaz essa matéria e tirou 10, aquele 0 que ele tirou no passado fica pesando sobre a vida dele ainda? Quando é normal? No presencial, sim. Não é pesando sobre a vida dele, não aparece no histórico dele que ele foi reprovado. Mas no cômputo do CR fica. A nota está ali. Porque o CR é uma média. Você fez 10 disciplinas, tirou 10. Aí é 10 vezes 10, 100 dividido por 10, 10. Seu CR é 10. Agora, se você de 10, uma você tirou 0, você tem 90 dividido por 10. Aí seu CR vai ser 9. Não aparece a disciplina ali escrito. Mas automaticamente, se Fala. ele refez essa matéria e tirou uma nota boa, era para esse 0 ser apagado da história, não? Ou Não, ele continua. não, porque é o histórico dele de formação. Entendi. Não aparece no histórico. Não tem lá assim, por exemplo, Teatro Educação 1, reprovado 0, Teatro Educação 1, aprovado 10. Não aparece. No seu histórico só vai aparecer a disciplina que você foi aprovado. Porém, na soma do CR, as suas reprovações também contam. Eu queria fazer uma pergunta sobre o chip. Chegou aqui em casa o chip que tinha passado antes, e eu queria saber como que ele funciona. Se ele tem algum número, se é internet. Aquiles, eu não faço a mínima ideia. Talvez você tenha que procurar o mesmo setor de apoio ao discente para poder perguntar, porque a gente não dá conta assim de todas as informações do IFE, então a gente não tem, assim, eu não sei o que vocês têm que fazer quando recebe o chip. Sinceramente, nunca ninguém me perguntou, então também não. Cadastrar. Provavelmente sim. Tudo bem. Lembrando, uma coisa que eu falei com a Raquel que eu queria lembrar vocês, né, que deu problema na fase 2. Lembrar que o ensino remoto é diferente do ensino presencial, né? É uma dinâmica muito mais autônoma. Então, as aulas começam dia 8, as disciplinas vão estar lá na plataforma, né? Cabe a vocês investigarem as disciplinas, ver se tem alguma já com texto para ler, alguma tarefa para fazer, né? Os encontros síncronos, que vão ser esses presenciais, não, esses com o professor online, só começam dia 22, mas as disciplinas estão lá. Então, usem a autonomia de vocês para explorarem a plataforma. Então, as aulas começam dia 8, tá? Anotem na agenda aí, dia 8. Mas o encontro com os professores e professoras de vocês só vai ser a partir do dia 22. Isso tem que ficar muito claro na cabeça de vocês, de que o ensino remoto é muito mais autônomo, né? Parte muito mais de vocês, né? As disciplinas estão lá na plataforma e vão estar lá a partir do dia 8 para serem exploradas e
e preparadas para os encontros síncronos que vão começar a partir do dia 22. Eu queria, né, foi uma coisa que eu falei com a Raquel na nossa reunião, para lembrar vocês disso, dessa autonomia em relação às disciplinas, né? Que os encontros síncronos só são uma parte da disciplina, né, Raquel? O restante está lá disponível para vocês explorarem, fazer atividades, ler os textos. É isso. E vocês entenderem que vocês estão num curso superior de graduação para serem professores de arte, né, dentro do campo do teatro. Então, isso requer muita leitura, isso requer muito estudo, muito compromisso, né? Não dá para ser de qualquer maneira. Não é porque está sendo remoto que eu vou fazer de qualquer maneira. É muito mais difícil fazer remoto do que presencial. Né? Você ler, você estudar, você fazer a resenha, você fazer a atividade. Muitas vezes, o professor, às vezes, coloca uma atividade curta ou média, semanalmente na plataforma, não é para você ser reprovado, é para você criar uma rotina de estudo, para te ajudar pedagogicamente, né? Os professores, eles estão estudando para também dar essa aula para vocês. Nós estamos investigando coisas para poder melhorar a aprendizagem de vocês. Então, é importante também que vocês se doem, como a gente está se doando, né? Porque a gente tem que ter troca, né? Porque está distanciamento social que não tem troca, né? Tem que existir a troca também online. Então, é importante que vocês entendam que se uma disciplina tem 60 horas, ela está sendo dada em 10 semanas, eu estou fazendo uma conta redonda, vai ser 6 horas por semana. Não vai ser só 10 horas porque são 10 semanas, né? Então, é importante que vocês entendam que a disciplina ela é formada de encontros síncronos numa parte e assíncrono na outra parte, que depende de vocês. Então, a gente não tem como fazer milagre, todos estamos numa pandemia, e é o que eu falo até com os colegas, para eles não ficarem tão angustiados, né? A gente está dando o nosso melhor dentro das possibilidades que estão sendo apresentadas a nós, né? Todos nós temos alguns ou muitos problemas, todos nós temos algumas ou muitas adversidades, né? Estamos na pandemia, todos estamos preocupados, a morte nos ronda, né? A gente sabe disso, o medo do hospital, o medo da doença, porém, a gente está tentando fazer da melhor forma. Então, na primeira semana, que é o dia 8, que começam as aulas assíncronas, eu e Pri vamos fazer outra reunião com vocês também nessa semana, de boas-vindas. A gente está fazendo aí, tentando ver uma programação para que vocês possam participar, caso queiram ou possam, já que a gente não vai ter atividade síncrona, então a coordenação vai fazer uma mesa. A gente está pensando aí numa mesa, talvez, para trazer os alunos que defenderam o TCC, ou para trazer algum debate que a gente possa compartilhar saberes e se preparar para a fase 3, tá bom? Quando acaba essa nova fase? Dia 15 de maio. 15 de maio. Raquel, uma dúvida. É porque no WhatsApp a gente tinha recebido um link para uma votação falando que 2020.1 ia acabar em setembro do ano que vem, né? De 2021. Tinham 2 propostas. Mas no cronograma aí tá falando que acaba em maio. Eu fiquei meio confusa. É porque depois da fase 3 tem a fase 4. Porque o que acontece? Lá nas APNPs, a princípio, quando começou a discussão de fazer o ensino remoto, o 2020.1 foi dividido em 4 fases. A fase 1, que é aquela de preparação que a gente teve. A fase 2, que vocês tiveram aula agora. A fase 3, que vocês vão ter aula. E ficou pendente uma fase 4 com uma interrogação. Caso voltasse o presencial, a gente poderia repor as aulas práticas que não foram dadas nessa fase 4, antes de finalizar o período. Que aulas práticas seriam essas? Ou algumas disciplinas nossas, que eu não acredito que possam ser dadas por conta do distanciamento social, ou práticas de laboratório, que são da área de física, química, com rodízio de alunos, 2, 3 alunos por vez, por hora. Enfim, existe uma outra realidade do IFE.
Porém, já existe uma discussão, e aí se houvesse a fase 4, né, o ano de 2020, um período de 2020.1 só ia terminar em setembro de 2020, de 2021, né, porque a gente ia ter que ir fazendo aos poucos. E aí a votação foi que 2020.2 fosse de setembro a dezembro de 2021 para finalizar. Isso que foi votado. Porém, já está sendo analisado pela comissão, existe uma comissão de avaliação das atividades pedagógicas não presenciais. Já está sendo pensado e refletido pela comissão a possibilidade, não estou dizendo que é uma verdade que vai acontecer, se vai haver ou não a liberação de utilização do campus em sistema de rodízio, ou se vai haver ou não a possibilidade de acontecer a fase 4 ou não, ou se eles acham melhor finalizar o semestre na fase 3 em maio, para já começar 2020.2. Aí, esse período ia ficar maior, ia ficar mais confortável. Então, isso que está sendo discutido agora, né? A partir de quando começar a fase 3, vai ser discutido isso. Então, esse calendário que foi votado era só para poder as pessoas entenderem se elas queriam que o 2020 terminasse em 2021 ou terminasse, acho que em fevereiro de 2022. Porque o calendário impacta nas férias dos servidores, nas férias dos alunos, né? No orçamento da escola, enfim, impacta em muitas outras coisas, tá bom? Tá bom, obrigada. Obrigada. Queria, então, dar um recado só para o pessoal que está no 7º período e 8º. Se tiver algum problema de horário ou com as disciplinas, podem mandar um WhatsApp para mim, tá, pessoal? Porque Raquel, a gente tentou adequar ao máximo os horários para vocês fazerem a disciplina, mas sempre pode bater em alguma coisa. Então, vocês me falem. tem aquele recado que o Marcelo Portal mandou a gente dizer que não excluía os componentes curriculares que foram cursados na fase 2. Mesmo que você não tenha sido aprovado, deixa lá. Porque se excluir, você pode perder seus dados, né? Sim. Ele pediu para lembrar isso. Não excluir. No momento de pedido de matrícula, não excluir os componentes curriculares cursados na fase 2. Por favor, mesmo que não tenha sido, você não tenha conseguido fazer, deixa lá. Porque eu vou explicar para vocês entenderem. Por exemplo, se Hernani fez Libras e aparece para ele lá fazer Libras de novo, ele não exclui a opção, deixa lá. Por quê? Porque o semestre ainda não fechou. Uma coisa é você fechar o diário da disciplina, mas o período ainda não fechou. Então, vocês vão ficar como se não tivesse feito ainda. Depois, quando fechar, é que vai ser computado tudo. Show? Então, muito obrigada. Muito obrigada, gente. Sigam os protocolos de segurança, de saúde pública para essas festas do final de ano. Não aglomerem, por favor. O vírus não foi embora ainda. A pandemia ainda está aí. Beijo, se cuidem dos velhinhos, das vovós, dos vovôs, das mamães. Por favor, tá bom? Não visitem quem vocês amam, por favor. E se cuidem e descansem um pouco a cabecinha para voltar em fevereiro, tá? Vai relaxar, cuidado com a toxicidade das redes sociais, né? Vão fazer coisas, vão ler um pouco literatura, vão trabalhar essa cabecinha para ela voltar boa em fevereiro. Eu tô falando assim, vão despedindo para ir embora. Eu geralmente vou falando essas frases assim para ir despedindo. Não é nada relevante, não. É só tô fazendo bons desejos para vocês para a gente ir saindo da sala. As férias de vocês, Aquiles, vão até 7 de fevereiro. As nossas vão até 31 de janeiro. Isso. Mas tem matrícula para fazer dia 27. Obrigado não esqueça a matrícula, hein, gente? Eu vou estar de férias, não vou lembrar ninguém, não. Vocês são adultos, hein? Vão saindo. Dia 27, ok. Um beijo para todo mundo. Se cuidem. Usem máscara, usem álcool gel, lavem as mãos. Cantem cantigas de Natal para desaparecer a cabeça. A melhor pessoa. Comam chocotone, que é delicioso. Vão saindo, que eu vou fechar a sala aqui, ó.